Olá, pessoal, começando mais um Pode Falar com a Elin Naim. Nessa quinta-feira eu vou receber ele que é fonoaudiólogo. Ele vai me explicar melhor até a pronúncia dessa palavra. Ele que é fono, ele que atualmente está em Campos, a gente vai saber se ele é campista ou não é campista. Tássilo Bedin, muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu sempre falo aqui, a gente não tem roteiro, a gente vai perguntando de acordo até com o dinamismo do programa, mas sempre a gente começa. Nascido em Campos, se é pai de alguém, é filho de quem, um pouquinho do ser humano antes da gente falar dessa profissão tão importante e de tudo que ela pode estar trazendo de melhorias aí para a nossa população como um todo. Então, é campista? Perfeito. Não, sou itaperunense. Aham. Itaperunense. Mas moro aqui já tem 10 anos, desde quando formei. Se formou em Campos? Me formei em Itaperuna. Se formou em Itaperuna e veio para Campos. Isso, na atual Uniredentor. Aí terminei a faculdade de final de 2014, colei grau 2015, 2015 mesmo já vim. E é de uma família grande de Itaperuna? É, Conta um pouquinho. família Bedin, meu pai é Luiz Bedin. É uma família grande, já de nome lá na cidade. Filho de Luiz Bedin, filho de Maria Cornélia Fonseca, que aí já é mais do interior ainda, que a gente morava no distrito de Itaperuna, que é como se fosse uma cidadezinha mais afastada, mas pertence a Itaperuna. Aí findei a faculdade. Quantos irmãos? Eu tenho um irmão parte de mãe e 3 irmãs parte de pai. Então são 5 no São total. 5 no total. Mas era boa. eu tive mais contato com meu irmão, né? As minhas irmãs é Um pouco mais afastado. mais afastado, mais de oi. Se formou e veio para Campos. E vim para Campos, aí aqui comecei a ingressar na fonoaudiologia, comecei numa clínica, depois fui para outra, e agora, depois de 10 anos, estou finalmente em uma clínica só. Que é onde você atualmente... Pode falar. Eu estou agora no Espaço Clarice Mota, né? Que é onde eu atuo a maior parte do tempo. Também faço atendimentos domiciliar, home care, né? Mas clinicamente só na Clarice Mota. E ingressei em algumas outras clínicas, né? Mas a gente vai ajustando as coisas. Da onde surgiu primeiro a vontade de se tornar fonoaudiólogo? É assim que fala? Fonoaudiólogo? Fonoaudiólogo. Como repete? Fonoaudiólogo. Isso. Surgiu da onde essa vontade? Explica um pouquinho. Então, eu sempre quis área da saúde. Pensei em psicologia, pensei em fisioterapia. Fui pensando... Cheguei a fazer vestibular para psicologia. Passei, comecei o curso, mas os intempéries da vida me levaram para outra vertente. Aí ingressei em curso técnico, fiz um técnico em radiologia, né? Que é a pessoa que faz o raio-x. Aí, com o passar do tempo, voltei para a ideia da faculdade e entrei na fonoaudiologia, indicação de amigos, e porque fui fazendo alguns amigos fonoaudiólogos já formados, outros estudando, fui me encantando pela profissão, fui achando muito interessante a abrangência da profissão, né? Porque confesso que antes da faculdade eu não sabia muito, não tinha uma dimensão, a gente está falando isso aí de uns 15 anos atrás, né? Porque só de 10 de formado. Então, fui entendendo que é uma área bem abrangente, que poderia estar na escola, no hospital, em clínica, em casa mesmo, dos pacientes, UBS e tudo mais. E falei, esse que eu acho que me identifiquei aqui. É o que eu talvez quero ingressar. Eu tenho uma experiência com a profissão, na verdade, eu tive acesso um pouco à profissão já há muito tempo, porque a minha mãe, infelizmente falecida, completou agora 6 anos de falecimento, ela fundou a PAI em Campos. Ah, que bacana. Então, minha mãe fundou, tem 27 anos a PAI, e logo no início da PAI já tinha profissionais da sua profissão. Sim. Ajudando ali o início da PAI. A PAI, para você ter ideia, ela foi fundada na varanda da casa dos meus pais. Depois eles alugaram um imóvel em Guarulhos. Sim. E depois, graças a Deus, a própria PAI
junto com os órgãos públicos na época, conseguiram um prédio. Hoje a PAI é belíssima, tem um Sim, prédio bem gigante, grande. etc. Mas aí, desde o início, eu pude ali, jovem ainda, mas já por dentro um pouco da profissão, do quanto era importantíssimo a parte da fonoaudióloga também ali na PAI, né? Sim, Então, tipo, eu tive acesso muito mais rápido que outras pessoas pela questão da PAI. É. Senão, talvez eu teria a mesma dificuldade que sim. você De e de outras conhecer, pessoas de sim. conhecer. E hoje a gente vê que é uma área com uma abrangência gigante. Hoje, eu vou falar aqui, as pessoas acham que é só pela questão médica e não é. Não, Hoje eu conheço alguns artistas que usam de profissionais de fonoaudiólogo aham. até para melhorar canto e etc. Sim, Não sei se você tem ciência disso, mas eu sim. tô te afirmando. Isso aí eu sei porque eu conheço alguns e que usam. Ou seja, é uma área muito ampla. Sim. Alguns exemplos bem mais famosos é o próprio Silvio Santos, falecido, enorme na televisão, né? Que ele usou porque Silvio Santos tinha uma gagueira. Então ele Olha que tem loucura. alguns relatos que na época que Você ele só tá fazia... falando do maior comunicador do país. sim. Olha só, simples. E Vamos assim, falar só do maior. na época que Eu não sabia ele, disso. na juventude dele, talvez ele não tivesse tanto acesso, porque a fonoaudiologia ainda estava. A Era. fonoaudiologia é uma profissão muito, a gente fala até nova, porque ela é de 1980. Então a gente está falando aí de uns 45 anos. Exatamente 45 anos. Então, Muito nova. que ela foi fomentada, né? Que ela entrou como lei, né? Como reconhecimento pela lei. Regulamentada com todas as suas Exatamente. diretrizes. Porque antes era logopedia, que nem era fonoaudiologia, era logopedia, que também era da mesma vertente, fazia as mesmas questões, então possivelmente ele não tinha acesso, mas ele tinha essa gagueira, então acredito aí eu não tenho nenhum estudo que comprova, mas acredito eu que ele tenha procurado a fonoaudiologia em algum momento para poder ajudar ele. Uma outra grandíssima artista é a Ivete Sangalo, que ela tem uma fonoaudióloga que a acompanha nas turnês dela e no carnaval, que é grandíssimo dela, por questão da voz, para ela não perder a voz, para a qualidade vocal, para a saúde vocal, que é muito importante para quem usa da voz como ela. É um instrumento de trabalho. Justamente. 100% isso, né? Sem isso não tem nada. E é muito bacana porque eu acho muito enriquecedor para minha profissão e a Ivete é uma que engrandece muito a fonoaudiologia. Ela fala do quão importante é esse acompanhamento fonoaudiológico com a fonoaudióloga dela. Tássio, vamos agora um pouquinho mais para a sua área mesmo. Hoje, qual a área que você atua no seu consultório? Ou seja, pode ser que tenham outras vertentes, mas hoje a prioridade da agenda do Tássio, da clínica onde você pertence hoje, é atendimento para quem? Então, atualmente é criança, público infantil no geral. A gente está expandindo adulto na clínica, mas a grande maioria e prioridade são as crianças, que dentro da fonoaudiologia seria a área da linguagem, que é a área da comunicação, né? Cognição e tudo mais. E aí eu tenho agora uma grande massa de crianças autistas, né? Com transtorno do espectro autista. Mas tenho crianças com síndrome de Down, já tive crianças com paralisia cerebral, mas basicamente a minha grande maioria, acho que eu posso chutar aí uns 98% do meu público é infantil. São as crianças e com algumas necessidades especiais. Sim, que é o próprio autismo, ou síndrome de Down. Já atendi crianças com algumas síndromes mais raras. Aqui vem na minha cabeça a síndrome de Williams, que a mãe se tornou uma grande amiga, inclusive. Pierre-Robin já também atendi, são síndromes que pouco são faladas, pouco são estudadas. Então, eu também gosto de trazer essas síndromes, porque é importante levantar isso também, porque às vezes o filho tem a criança, e a mãe não sabe, então um acompanhamento não só com o fonoaudiólogo, mas com uma equipe multidisciplinar é de extrema necessidade. Tira uma outra dúvida.
quando você fala de crianças com autismo ou com TDAH ou que seja com síndrome de Down, é mais, como é que eu posso dizer? É mais latente, né? Mais visível a necessidade do uso dos profissionais multidisciplinares e a Fono está entre esse grupo de profissionais multidisciplinares. Mas quando que um pai ou uma mãe, independente de ter ali o diagnóstico do autismo ou às vezes o diagnóstico do TDAH, que não é tão latente igual a questão do autismo, principalmente quando você vai para aqueles níveis um pouquinho mais severos, que é mais perceptível a olho cru. Quando que uma mãe ou um pai tem que startar para preocupação em procurar o serviço de um fonoaudiólogo? Isso. Porque muitas das vezes, não necessariamente, a criança ela precisa ter uma deficiência no que se diz respeito de ser uma criança com síndrome de Down, que é uma criança especial, ou qualquer outro tipo de deficiência. Mas às vezes é uma questão da fala, única e exclusivamente da fala, por algum motivo. Então, quando que o pai e a mãe têm que startar? Tem muito disso, né? A criança demora a falar. Qual é o time disso? Sim. Para o pessoal que está em casa poder estar nos ajudando a acompanhar. Então, você até levantou outras questões, como o TDAH, que não é visível, né? Mas é uma necessidade também da fonoaudiologia, até porque a fonoaudiologia abrange a questão educacional. Então, é onde está a maior parte da dificuldade dos TDAHs. Mas, respondendo a sua pergunta, então, a criança ela tem uns marcos de desenvolvimento. Então, acredita-se que, assim, com 5 a 7 meses, a criança começa o balbucio, que é aquele mamã, papá. Então, ali você já começa a perceber. Se tem uma demora, claro que não precisa ser uma coisa enrijecida. Ah, meu filho não balbuciou com 5 meses, com 7 meses, foi balbuciar mais tempo. Não é assim também. Cada criança também tem o seu tempo de desenvolvimento. E o ser humano ele é único, então às vezes. Exatamente. Mas existe ali um padrão. A gente coloca isso como um padrão, como um marco de desenvolvimento, só para se basear. Não significa que. Às vezes aquela pessoa vai demorar um pouco mais e não vai ter nenhum problema. Ou às vezes aquela pessoa vai ali falar alguma coisa dentro desse prazo, desse marco estabelecido por vocês. Sim. Da área científica, e depois pode vir a ter algum tipo de problema. Exatamente. Eu já vi um pouco dos dois. Eu já vi crianças dentro dos marcos, seguindo, e lá na frente ter uma alteração mais visível, e já vi crianças que não seguiram o marco, mas desenvolveram normal dentro dos marcos mesmo, seguindo os marcos. Então, os meses são esses. Com 1 ano, a criança já tem que estar iniciando alguma fala mais concreta, um mamãe, um papai, alguma coisa mais... Uma palavra-chave do mais dia objetivo. a dia, exatamente. E com 2 anos, a criança já tem que estar formulando pequenas frases. Isso é de forma mais rústica falando, né? Ou seja, é o marco teórico ali, lógico que vai para indivíduo para indivíduo. Exatamente. Mas eu gosto sempre de salientar, porque eu levanto uma bandeira muito legal, que é da estimulação precoce. Então, o quanto antes você levar, pelo menos para uma avaliação fonoaudiológica, melhor. Então, assim, pais e mães, percebeu alguma alteração? Ah, meu filho está demorando a falar. Já procura um profissional. Já procura um profissional. Porque pelo menos uma avaliação profissional vai falar, não, ó, vamos observar, ou tá dentro dos padrões. Vai exigir alguns gatilhos para tentar acelerar um pouco mais. Exatamente. Tem avaliações para crianças pequenas, para a primeira infância. Há várias avaliações que o fonoaudiólogo pode e deve aplicar para ver se está dentro dos padrões. Então, assim, num geral, o pai e a mãe, eu falo que o pai e a mãe têm o feeling, eles sabem sobre o próprio filho. Então, desconfiou de algum atraso de fala, de linguagem, até de alimentação, que também é uma área da fono, leva para o profissional avaliar. Aí o profissional vai dizer se vale a pena fazer um acompanhamento, se espera um pouco e aplicar os protocolos. Hoje, pelo que você falou, basicamente hoje você tenta cada vez mais se especializar nessa área infantil, que hoje
botar assim, quase que 100% da sua agenda hoje tomada para isso. Você mesmo repetiu, os números são alarmantes, né? Cada vez mais crianças com TDAH, cada vez mais crianças com autismo. Aí vem aquela velha discussão, a gente já teve neuropsicopedagoga, a gente já teve N profissões aqui que fazem o contexto dos multidisciplinares que você hoje está vindo. Ou seja, já tivemos já tivemos psicopedagoga, já tivemos psicóloga, já tivemos psiquiatra. Ou seja, hoje acho que você está completando todas as etapas multidisciplinares aqui. Essas crianças hoje com autismo e com TDAH, na verdade, são crianças que já tinham isso no passado. Hoje, os diagnósticos são muito mais eficazes do que no passado. Então, muitas das vezes, essas dificuldades já existiam, né? Ou seja, essas crianças já tinham, infelizmente, como é que eu posso dizer? Essa excepcionalidade, né? Ou seja, essa deficiência, né? Que assim podemos falar. Não existe uma regra para isso, né? Ou seja, ainda a medicina não conseguia. Como que acontece isso? Acontece. Só que hoje o diagnóstico é muito mais preciso do que antigamente. Ou seja, eu tenho TDAH. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu tenho TDAH. O meu filho mais novo tem e eu tenho 100% de certeza. Eu só não tive um diagnóstico igual ele teve, mas eu sei que eu tenho. Então, hoje as pessoas conseguem se ver. Poxa, meu filho tem, eu tenho também. Porque são coisas repetitivas que acontecem que você sequer imagina, mas que você faz. Então, ou seja, já existia o TDAH há 30 anos atrás. Eu já era TDAH há 40 anos atrás. Só que o diagnóstico chegou há muito pouco tempo. Né? Ou seja, a precisão da medicina, etc. E tal. Então, você comunga disso também. Sim, com certeza. Desses outros profissionais, é claro. Gente, existia, só o diagnóstico que não tinha. Exatamente. O próprio autismo, acredita-se que sempre existiu o autismo, só que agora que ele está sendo divulgado, diagnosticado devidamente. O TDAH, como você bem falou, há 30 anos existia o TDAH, mas agora que teve ferramentas, protocolos, agora que a medicina... E do TDAH eu acho que um pouco menos complexo, do sentido de... dependendo dos níveis, né? Mas o autismo, ele é muito pior porque essa criança com autismo, ou esse adulto hoje, em passados era esquizofrenia, eram tudo quanto tipo de laudo diferente do que realmente é hoje. Então, não tinha-se como tratar melhor esse paciente no passado, porque não tinha-se o diagnóstico exato, né? Sim, exatamente. Hoje, graças a Deus, a medicina avançou, então aquela criança que tem o autismo já é fácil detectar, maneira de dizer, com bons profissionais que tem aquela deficiência. Então, você comunga disso, não é o autismo que chegou, o TDAH que chegou. O que chegou é o bom diagnóstico. Exatamente. Assim como outras, o TOD, que é um transtorno opositor desafiador, que também é um pouco falado. Essas síndromes raras que eu diagnostiquei, que eu mencionei. Então, assim, não é que não existiam, é porque agora que a medicina conseguiu diagnosticar. Agora que eu falo, não agora de 2025, mas de anos. Uns 10 a 15 anos atrás que começou realmente essa... Antes era a síndrome de Down. O síndrome de Down, por uma questão estética, sempre foi muito mais... ou seja, o diagnóstico é muito prático, né? Porque visivelmente você consegue saber. O que acontecia na PAI, que eu vivenciei isso a minha vida inteira, é que existiam os graus, né? Você tem a criança é síndrome de Down, mas umas crianças com uma deficiência maior do que a outra. Outras... ou seja, é diferente, né? Mas era mais a olho nu, você já conseguia porque tem características físicas, né? Aí diferentes de um TDAH que não tem, não tem nada, um autismo que não tem. Zero. Então, era mais fácil de você identificar, né? E as síndromes ocultas que a gente fala, que é o TDAH, que é o autismo, entre outras, elas não têm características físicas.
Então, como você falou, às vezes o autismo ele era tido como esquizofrênico e foi laudado como esquizofrênico e tratado como E não resolvia. completamente errado. Um protocolo completamente errado, porque não é assim que se resolve, não é assim que se trata. Eu vivi alguns episódios num passado bem presente, com pais de crianças com autismo. Uhum. Né? Eu, quando estava vereador, lidei muito perto do vereador Leon, que é um vereador que tem um filho com autismo, o Benjamin, e é um cara muito presente, muito atuante na área, etc. E eu me recordo que um dos maiores sonhos do Leon era ouvir do Benjamin papai. Sim. Ou seja, o quanto isso mexia com um pai. Ali ele era um pai, apenas mais um pai igual a milhares de outros pais. Sim. Ou seja, o quanto deve ser gratificante para vocês quando vocês conseguem transformar os sonhos dos pais, porque na verdade ali, pai, eu sou pai, eu posso dizer, pode fazer tudo comigo, não mexe neles. Sim. O planeta é igual sua mãe com você, com seu Sim, pai, com etc certeza. e tal. Mas o quanto deve ser gratificante poder fazer parte dessa equipe e muitas das vezes, aí nesse caso, basicamente, mais força ainda ao trabalho de vocês de conseguir que isso vire uma realidade. Isso deve ser surreal. Não tem palavras para expressar. Eu acho que eu posso falar por todos os profissionais da área da saúde que isso é muito gratificante. Dá um gás muito maior na gente. A gente já vai com essa, pelo menos assim, aí eu falo por mim. Eu saio de casa pensando isso. Falo, hoje é mais um dia de mudar vidas, de melhorar vidas, a qualidade de vida. E é de fato. Isso é de fato. E quando vem esse desenvolvimento concreto de, por exemplo, esse caso você falou que ele queria ouvir pai ou papai do próprio filho. E quando a gente consegue fazer isso, aí, nossa, assim, o gol, dá vontade até de chorar. É o gol do Flamengo aos 48 minutos do segundo tempo, Maracanã lotado. Exatamente. Não, eu imagino, porque você consegue ver que o seu trabalho surtiu efeito. Muitas das vezes, nem todo mundo tem um final feliz, a gente sabe, mas de você ir todo dia, não, vamos avançar. E para esse tipo de deficiência, esse tipo de dificuldade do Benjamin, igual outros inúmeros têm, 1% de avanço é avanço. Isso também eu gosto sempre de salientar. Ou seja, é a calma, é a paciência, é entender que um dia houve um avancinho, comemora aquele avancinho. Exatamente. Porque isso é gradativo, isso não tem mágica. Com as crianças é um dia após o outro, um avanço após o outro, mesmo que seja muito pequeno, é muito gratificante e quando os próprios pais eles percebem esses pequenos avanços. Porque eu falo, vocês têm que comemorar as pequenas coisas. A criança, ela tentou falar papai, mesmo que não tenha saído aquilo perfeito. Tem que entender que aquilo é importantíssimo. Exatamente. Uma tentativa de fala é uma coisa... Assim, eu tô focando na fala, mas tem outros avanços também. Por exemplo, eu já tive crianças que tinham seletividade alimentar, que não... Eu já tive paciente crianças que só comiam arroz, macarrão e batata. Prazer. Meu filho de 5 anos. Então. De 10 anos. Há 4 anos, a partir dos 5 ali, semana passada a gente teve uma entrevista aqui com um nutrólogo, com um nutricionista, Leonardo Gama, bem conceituado, há mais de 30 anos formado na cidade, e eu estava falando, o meu filho, ele não come carne, não come frango, não come peixe, não come ovo, não come pizza e não come pão. Meu filho come arroz, feijão e batata. Então você... Eu tenho que levar lá. Você entende perfeitamente. É pelo cheiro,
já foi alguns Texturas. profissionais pela textura, ele não come. Sim. Você vai ficar uma semana sem jogar bola. Ele fica uma semana. E pra ele é o fim do mundo. E ele É não o que come. ele mais gosta. E ele não do come. mundo. Não come. E mesmo... Seletividade nível. Então, Você não pode ficar com pão perto dele. ele não Ele consegue tem nem ficar TDAH, perto. ele não consegue ficar perto de você. Entendi. Você comendo pão. Olha que surreal. E foi bom você ter trazido a questão do nutricionista, que eu ia até falar também, mais voltado para essa questão, é que é esse trabalho em conjunto, porque a nutricionista trabalharia a terapia alimentar e a fonoaudiologia a questão da mastigação, da deglutição, por isso É um eu conjunto de coisas. Não vai, um não vai resolver. Exatamente. Por isso são equipes multidisciplinares. Exatamente. Ou seja, são várias pessoas com foco Eu tenho um paciente hoje que ele tem dificuldade de mastigar e por isso ele não consegue expandir a alimentação. Então, assim, olha que loucura. Tem esses casos da textura, do cheiro, do sabor, mas também tem questões de alimentação motoras, de mastigar, do deglutir, que é o ato de engolir. Eu tenho crianças com essas dificuldades hoje. E aí, se não for tratado logo cedo, isso lá em cima vai virar um problema muito maior. Porque quando eu falo da primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos, os estímulos que você emprega na criança, que você faz com a criança, são muito mais eficazes. Não que depois dos 6 anos não vai ter desenvolvimento, não, mas eu brinco que a criança na primeira infância é uma esponjinha. Ele absorve tudo que você passa para ele. Então, por isso que eu falo da importância de levar ao profissional. Falando de outras áreas, tem questões motoras, leva na físio, tem questões sensoriais, leva na TO, que é a terapia ocupacional, Sim. tem questões comportamentais, leva na psicologia e etc, né? A gente já fez aqui também TO, já fizemos físio, só faltava você. Que bacana. Para completar essa equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar mesmo. E assim, eu tenho crianças hoje, adolescentes, né? Pré-adolescentes. Eu tenho um pré-adolescente que ele tem dislexia, que é dificuldade de leitura e, consequentemente, escrita. Descalculia, que é dificuldade de raciocínio lógico, matemática, aritmética, né? Aí também entra a vertente da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia. Então, assim, cada criança você tem a fono ali, mas com uma demanda de um outro profissional que está dentro dessa equipe. Mais daquela área específica de acordo com a dificuldade daquela criança. Exatamente. Amigo, a gente ia ficar falando aqui trocentas horas, que tempo tempo para falar desse tema importantíssimo e a gente tem muita coisa para falar, mas infelizmente o tempo é curto. Eu queria, antes da gente estar encerrando, um desejo seu. O que você quer para sua profissão? Cada vez mais o quê? Porque todo mundo, se você não tiver sonho, não tiver inspiração, até prejudica o trabalho. Eu sou muito disso. Não sei se você concorda com isso, né? Sim, com certeza. Mas o que o Tássilo quer para a vida dele do ponto de vista profissional? Então, eu acho que eu vou falar de mim, mas eu vou falar de uma forma geral. Eu gostaria mais de reconhecimento da fonoaudiologia. Tem muita gente que ainda não conhece. Muita gente da minha família eu não conhecia até eu entrar na faculdade e falar sobre fonoaudiologia. Isso vai interferir a mim, porque a fonoaudiologia eu posso afirmar que mudou a minha vida. Eu hoje sou apaixonado na fonoaudiologia, eu não me vejo fazendo outra coisa e o reconhecimento me ajudaria até expandir esse conhecimento, expandir a necessidade das crianças, do idoso também. Eu tenho pacientes idosos, muitos pacientes idosos têm dificuldade de alimentação por conta de um AVC, de uma doença degenerativa, que aí entra o Alzheimer, o Parkinson, etc. Várias. Né? Então, assim, eu acho que o conhecimento e o reconhecimento da profissão me ajudaria toda uma comunidade da fonoaudiologia, né? Eu acho que bacana. Basicamente é isso, um reconhecimento. Divulgar mais, acho que mais divulgação. É um problema que a gente já tem, o Leonardo, que esteve aqui na semana passada, a gente falou do quanto eu acho que a falta de investimento do poder público como um todo nessas questões multidisciplinares anteriormente seria muito mais barato
para o poder público no futuro do que agora, porque quando você não nutre uma criança bem desde o seu início, você vai ter dificuldade. Quando você demora a perceber a dificuldade na fala ou na alimentação, ou inúmeras coisas que você já mencionou aqui, quando você vai remediar ali na frente, é muito mais caro. Então, tomara que tenha mais divulgação, o que puder contar com a gente vai estar ajudando a divulgar. Tem eventos que têm acontecido na nossa cidade que fala de uma maneira mais aberta sobre todos esses fatores multidisciplinares, ou seja, não só com a questão do autismo, que é um tema hoje muito mais discutido do que antigamente, Sim. como também no síndrome de Down, como com as crianças com TDAH, e não só isso, mas com pessoas que têm dificuldade, não têm esse tipo de deficiência, mas que têm dificuldade na fala. Nos artistas que divulgam, como a Ivete e outros artistas também possam estar divulgando cada vez mais. Tássio, obrigado, tá? Eu que agradeço Pode Falar pela visibilidade para a minha profissão, para mim, tudo mais, agradeço de verdade. Porque isso é muito importante. Quanto mais vai ser divulgado, mais a gente pode alcançar. E mais é valorizado, se Deus quiser, e ajudar a desenvolver essa galerinha nova. E os que também, igual você descobriu depois de um tempo, que tem uma necessidade também. Gente, esse foi mais um Pode Falar com a Eli Naim. Semana que vem a gente está de volta com muito mais. Um abraço, fui!